Olá pessoal, vou começar mais uma aula nossa de ciência, né? E já que a gente está falando sobre a atmosfera, hoje a gente vai falar sobre as propriedades que tem o ar, né? O que seriam essas propriedades? Essas propriedades são características que fazem com que a gente perceba a existência do ar, né? A gente sabe que o ar, né, ele tem a característica de ser sem cor, né, sem cheiro e sem sabor, né? Insípido, inodoro e incolor. Então fica meio que difícil, né? A gente perceber a existência dele. Você pode ver que se você pegar um copo, né? Colocar ele sobre a mesa e fazer a pergunta, o que que tem dentro dele? Eu acho que 99% das pessoas vai responder que nada, né? Só porque na verdade ele está cheio. No entanto, ele está cheio de ar, né? Só porque essas características dele de não ter cor, não ter cheiro, né? Então fica difícil a gente identificar ele. Então a gente vai mostrar, a gente vai falar sobre algumas propriedades do ar, algumas características que fazem com que a gente possa perceber ele, né? A primeira delas que a gente vai falar seria matéria em massa, né? Só para a gente deixar claro, o que que seria matéria, né? Matéria ela tem um conceito bem comum, que a gente poderia falar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esses dois termos aqui eles estão bem relacionados. Então, o ar é matéria, obviamente ele é matéria, ele é composto por átomos, então ele é matéria. Então, o ar ele tem uma massa, certo? Uma massa específica também, e ele ocupa um lugar no espaço. Muitas das vezes a gente não consegue perceber a massa do ar porque ele é bem leve, ele tem uma densidade bem pequena. Eu vou falar sobre densidade um pouquinho mais à frente, então fica meio difícil a gente perceber, né? Mas se você fizer um exemplo, você pegar um balão, né? Encher ele de ar, você praticamente e segurar ele, encher ele bastante e segurar ele, você não vai perceber a massa dele, porque ele tem uma massa bem pequena. Mas se você pegar esse balão cheio, levar numa balança de precisão, você vai ver que essa balança vai quantificar a massa que ele tem. Então o ar ele tem massa, né, e ocupa um lugar também, ele ocupa um volume, já que ele é matéria. Tá? Outro exemplo que a gente pode fazer é você pegar dois balões, né, de mesmo tamanho, mesmo modelo, encher um, né, o máximo que você puder, e o outro você deixar vazio e colocar os dois numa certa balança, né, numa balança em equilíbrio, né, você poderia fazer isso aqui, colocar um ponto de apoio e fazer uma alavanca, né, a alavanca a gente já estudou. Então, deixar aqui um ponto de apoio, certo? Pegar e colocar uma alavanca, né, uma haste rígida, né? Esse ponto aqui seria o meio, de modo que ela fica ali equilibrada. E de um lado da balança, né, vocês iriam colocar o balão cheio e do outro lado vocês colocariam um balão vazio. Certo? Obviamente, pelo meu desenho aqui, ela está em equilíbrio, mas se você colocar dessa maneira, essa parte de cada balança, ela vai descer, ela vai ficar abaixo, e essa parte de cada balança, né, ela vai subir. Por quê? Porque a massa de ar nesse ponto, ela é menor do que a massa de ar nesse ponto aqui da minha balança, certo? O segundo ponto que a gente vai falar vai ser sobre a pressão, né? Mais especificamente sobre a pressão atmosférica. Quando a gente fala de pressão, matematicamente falando, a pressão ela é uma relação entre força e área. Então, quanto mais força é aplicada numa determinada área, maior a pressão naquele ponto. Então, quanto menos força que é aplicada em uma determinada área, menor é a pressão naquele ponto. O ar aqui ao nível do mar, né? Ao nível do mar, que seria 0 metros de altitude, né? O ar tem uma pressão de 1 atm, né? O atm é atmosfera, a sigla que significa a atmosfera, tá bom? Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica do ar é 1 atm. Então, o que que acontece? Essa questão de força, né, eu comentei que a pressão é a relação entre força e área. Ela está relacionada com o quanto de massa que eu tenho. Então,
A pressão do ar, ela vai variar de acordo com a altitude. Como assim? A altitude, pessoal, é diferente de altura, tá bom? A altura é a distância, né, de um determinado ponto a outro, tá? Quando eu falo altitude, ela é a distância, né, entre o nível do mar e o ponto em questão. Obviamente, analisando na vertical, tá bom? Então, quanto mais alto, quanto maior a altitude você se encontra, menor vai ser a pressão atmosférica, mais o ar vai ser rarefeito. O que quer dizer rarefeito? Imagina que ao nível do mar, vamos supor que a gente tem aqui, a gente pega um determinado espaço aqui, certo? Isso aqui é ao nível do mar, isso aqui seria lá em cima do Monte Everest, a mais de 8.000 metros de altitude. Então, seria a seguinte questão: ao nível do mar, vamos supor que nesse mesmo espaço aqui que eu peguei como referência, cada bolinha dessa vermelha é uma molécula de ar. Tá vendo o tanto que eu tenho aqui ao nível do mar? Então eu tenho uma quantidade de ar. Quanto mais eu vou subindo, mais vai diminuindo a pressão. Então a pressão atmosférica ela vai diminuindo e o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, vai tendo menos partículas de ar. Tá? Então o ar rarefeito quer dizer que tem menos porção de ar, ou seja, tem menos quantidade de ar, tem menos matéria, né, de ar naquele espaço. Então se eu ao nível do mar eu tenho essa quantidade. Se eu subisse lá em cima do Monte Everest e fizesse o mesmo espaço aqui, pegasse o mesmo volume, eu ia perceber que eu teria essa quantidade de ar. Então, vocês estão vendo a diferença? Então, isso seria o ar ser rarefeito. E, por fim, a gente vai falar sobre a densidade. Então, densidade, ela também tem uma relação matemática que a gente trabalha entre massa e volume, certo? Então, está relacionado também com a pressão, correto? Então, o ar ele tem uma densidade bem leve, né? Lembra que eu comentei lá no caso que eu falei de massa, que se eu encher um balão com ar e colocar na balança, ele vai me dar um número bem pequeno, mas ele vai me dar um número. Agora, se eu enchesse esse balão com água, ele me daria um número relativamente grande em relação ao ar, correto? Isso está relacionado com a densidade, tá? Já viram aquela pergunta, o que que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Né? O que tem maior massa, na verdade? Todos dois têm a mesma massa, a diferença é a densidade. Então, eu consigo encher um balão com 1 quilo de ar? Consegue. Você consegue encher um balão com 1 quilo de ar. Só porque imagina que é o seguinte, aqui eu tenho um balão com ar e aqui eu tenho um balão com chumbo, um recipiente qualquer com chumbo, né? Para mim encher um balão de ar, né, para ele dar 1 quilo, então ele teria que ter mais ou menos esse tamanho aqui, tá bom? Que é só um exemplo, 1 quilograma. Para mim pegar e encher um recipiente com 1 quilo de chumbo, eu precisaria disso aqui, ou menos, tá? Então, isso seria a densidade, quer dizer que eu tenho uma quantidade de massa. Quando eu falo assim, o ar, ele tem uma baixa densidade, a densidade dele é bem baixa. Então, para mim ter uma massa elevada, o que que eu tenho? Eu tenho que ter um volume bem grande, certo? Isso que faz relação à densidade, né? Então, a relação entre massa e volume do corpo.